Meu nome é Lucas Evold e estarei introduzindo o levantamento de peso paralímpico, além de abordar a sua metodologia, o contexto histórico e como essa modalidade ocorre no nosso estado de Santa Catarina. É interessante que esse esporte pode ser chamado de levantamento de peso paralímpico, halterofilismo paralímpico, e o nome da modalidade em inglês, o powerlifting, também é utilizado no Brasil. Porém, no caso do paradesporto, é chamado de para-powerlifting, fazendo uso do mesmo prefixo utilizado na língua portuguesa. E os mais antigos ainda se referiam à modalidade como basismo, em alusão aos exercícios serem considerados os básicos, não como se fossem necessariamente simples ou pouco complexos, mas pensando em quão triviais eles são. Quando estreou nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 1964, o halterofilismo paralímpico era praticado apenas por homens com lesões na coluna vertebral e as mulheres só entraram na disputa 31 anos depois. Hoje, a modalidade é praticada em mais de 100 países e a primeira vez do Brasil na modalidade foi nos Jogos de Atlanta em 1996. Atualmente, podem participar pessoas com deficiência nos membros inferiores, com baixa estatura, lesados medulares e paralisados cerebrais. E os atletas executam um movimento chamado supino enquanto estão deitados em um banco com as pernas estendidas. Para o início da prova, o atleta deve suportar o peso da barra com os braços estendidos até o comando de iniciar do árbitro. Em seguida, devem descer a barra até encostá-los no corpo, com uma parada evidente, e, por fim, empurrar a barra até a posição inicial. No fim do movimento, os árbitros sinalizam de forma virtual se o movimento foi válido ou inválido e o erro cometido na tela de informações do competidor. O branco indica que o movimento foi validado e o vermelho que o movimento foi invalidado. As coloridas indicam o erro são elas: turquesa para indicar o erro no movimento corporal, azul, erro na descida, laranja, erro na parada, e o roxo que sinaliza o erro na subida da barra. Caso dois dos três árbitros sinalizem com o branco, o movimento será considerado validado e cada competidor tem 3 tentativas e o maior peso validado será considerado sua melhor marca na prova. No powerlifting, os atletas são divididos em 10 categorias de peso corporal para cada gênero. Os campeonatos mundiais são organizados pela IPF, que é a Federação Internacional de Powerlifting, ou pela GPC, que é o Comitê Global que organiza o powerlifting também no mundo. Já o levantamento de peso paralímpico tem como teto máximo as próprias Paralimpíadas, que são organizadas pelo COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Embora o Brasil participe das Paralimpíadas há 28 anos, a primeira medalha de ouro no levantamento de peso paralímpico foi apenas nos Jogos de Tóquio 2020, com a atleta Mariana D'Andrea, que conquistou o ouro do halterofilismo na categoria até 73 kg. Mariana foi campeã paralímpica ao levantar 137 kg. Mariana tinha sido vice-campeã mundial no Cazaquistão em 2019, então ela chegou às Paralimpíadas de Tóquio como líder do ranking mundial. Em 2019, ela tinha conquistado o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima. No entanto, há de se destacar que, diferente do paradesporto, como vocês observam na imagem, no levantamento de peso paralímpico, existem duas situações que diferenciam bem as condutas de cada entidade, pois na Paralimpíada existe um banco adaptado, que basicamente é este banco mais longilíneo, e isso se dá pela regra dos pés necessariamente precisarem estar em cima do banco. Já na modalidade organizada pela IPF ou pela GPC, os bancos são os mesmos utilizados na categoria convencional e, caso o atleta não tiver os membros inferiores amputados, ele é obrigado a colocar os pés no chão, podendo fazer o uso de elásticos para melhor estabilização durante o movimento. Ainda falando de Paralimpíadas, é interessante ressaltar as diferenças que o levantamento de peso paralímpico é um dos poucos esportes que a sua versão tradicional não consta nas Olimpíadas convencionais, tais como o goalball e a bocha paralímpica. Até existe o levantamento de peso olímpico, o famoso LPO, porém o seu formato é bem diferente do que se disputa no powerlifting regulamentado pela IPF ou pela GPC. No LPO existem as provas de arranque e de arremesso, que é ilustrado dentro do vídeo realizado pela atleta Amanda Scott.
Enquanto o powerlifting ele já traz o levantamento terra, o supino e o agachamento livre. Porém, ao trazer algum levantamento de peso para as Paralimpíadas, foi selecionado o supino, exercício do powerlifting, e não algum exercício adaptado do próprio LPO. Isso acaba gerando uma revolta dos praticantes do powerlifting como um todo, pois dessa forma faz parecer que o COI, o Comitê Olímpico Internacional, reconhecesse a modalidade apenas se fosse praticado por deficientes. Agora que você já tem acesso a tantas informações, já se introduziu um pouco sobre o esporte, podemos aprender de quem já vivenciou tudo isso, pois trouxemos 2 campeões brasileiros, sendo um deles bicampeão mundial. Joel, como é que foi o acidente, o pós-acidente e como a musculação e posteriormente o powerlifting entraram na sua vida e qual significado o esporte, no caso o levantamento de peso paralímpico, teve para a sua vida? Lucas, o meu acidente aconteceu em 2004, fevereiro de 2004. Eu tive uma queda de nível, 9,80 metros de altura eu caí, foi um acidente de trabalho. Cara, e o pós-acidente foi uma realidade bastante complicada de viver, sem conhecimento e enfim, a vida muda completamente, né? E depois de alguns anos eu recebi o convite do Cícero, né? Que é campeão mundial por diversas vezes no esporte de força, né? Do powerlifting, e comecei a fazer academia. Isso me estimulou muito, mudou a minha vida para melhor, porque a vida social muda, começa a fazer amizade, eu tinha muitas dores, né? Melhorou muito a minha saúde física, minha qualidade de vida, porque a gente precisa usar muito a parte muscular para viver em uma cadeira de rodas, né? E o powerlift para mim foi um divisor de águas, porque eu consegui aliar o treino, né, o treino de musculação com o esporte. Então foi muito importante para mim, e é importante para qualquer pessoa, e acredito que mais ainda para quem tem uma situação de deficiência, algo assim. Joel, me conta um pouquinho mais sobre o que você já disputou e o que você já conquistou dentro da modalidade do powerlifting. Lucas, eu tenho aqui, ó, esse foi meu primeiro troféu, em 2017, primeiro lugar no Catarinense, né? E de lá para cá faz 8 anos que a gente está que eu estou no esporte. Foram muitos, eu tenho, acho que acredito, uns 30 campeonatos, alguns primeiro lugar, né? Alguns segundo e terceiros, enfim, mas tenho conquista como pan-americano, tenho conquista como o brasileiro, né? Sou campeão brasileiro, fui campeão brasileiro ano passado, tive o recorde nacional pela GPC durante 3 anos, eu fui o campeão na categoria e mantive o recorde por 3 anos, depois esse recorde foi quebrado, né? Mas enfim, foram muitas conquistas, pan-americano, muitos catarinenses, e tem o último aqui, ó, que foi esse ano, né? Em São Bento do Sul, tá? Também em primeiro lugar no catarinense, né? Então, cara, foi muitas conquistas, bastante conquistas. Tenho aqui, ó, uma moção de congratulação pela participação no esporte e por representar a minha cidade, Camboriú, no esporte paralímpico, né? No esporte adaptado. Então, muitas conquistas, cara. Sem dúvida, o esporte abre portas, né? E traz um novo horizonte para a vida de qualquer pessoa. Tiago, primeiramente gostaria de agradecer em nome da Univale a sua participação. E como primeira pergunta, cara, eu queria aproveitar que você também disputou o alto rendimento no vôlei sentado, então é um outro esporte adaptado. Você disputou por 8 anos o vôlei sentado pelo Clube do Vasco da Gama. Então eu gostaria que você explicasse, caso você enxergue, a diferença de tratamento e oportunidade de cada modalidade, comparando então o vôlei sentado e o powerlifting. Aqui no Brasil
o vôlei já está há mais tempo na mídia, né? Já é uma potência em esporte. O halterofilismo acho que está começando aí entrar na mídia, tendo mais visibilidade. Para esse esporte crescer, cara, acho que depende muito da galera que pratica, né? Agora está aumentando bem a galera que pratica para poder divulgar esse esporte aí. É uma hierarquia, né, cara? Futebol, né? Acho que é o top 1 em questão de esporte, né, aqui no Brasil. Aí depois vem vôlei, natação e o halterofilismo ainda está muito lá embaixo. Perfeito, Thiago. Cara, na minha segunda pergunta, eu gostaria que você me explicasse o que é o Instituto Victorem, que inclusive é ilustrado aí na imagem, né, atrás de você, como ele funciona e como ele se mantém, e se atualmente o Instituto recebe algum auxílio governamental e como o Instituto impactou na sua vida no esporte. Hoje, o Instituto sempre criado para ser sem fins lucrativos, trabalha como voluntário. O Instituto foi criado para transformar vidas, vamos dizer assim. A galera que geralmente é deficiente ou se enxerga deficiente costuma desistir de fazer as coisas, né? Achar que tem um limite, achar que não acontece. E o Instituto foi criado justamente para isso aí, né? Através do esporte, mudar a vida do pessoal. A princípio, a gente trabalha com alto rendimento, mas no futuro a ideia é trabalhar também com social, né? Para tirar essa galera aí do sedentarismo, de ficar parado e trazer para o esporte. Não só o halterofilismo, tá? Esporte em geral. Hoje o Instituto trabalha somente com halterofilismo, mas a ideia não é trabalhar só com halterofilismo. A ideia é a gente virar um clube e trazer essa galera deficiente e botar a galera para se mexer. Bacana, Thiago. Cara, eu queria que você me contasse um pouco sobre os seus 2 campeonatos mundiais vencidos. Como é que foi a logística, se a GPA te ajudou, se a GPC te ajudou, e como que era a acessibilidade, de fato, no local que ocorreu o Mundial, local específico, no caso. Queria saber se teve algum contratempo em relação à acessibilidade, esse tipo de detalhe mesmo. O Mundial que eu fui foi na Eslováquia e no Brasil, foi de São Paulo, não foi lá na Hungria. O da Hungria eu não consegui ir, infelizmente, por falta de recursos também, não consegui estar lá. Mas, então, de ir para. Vou falar da Eslováquia, né? Eu tenho muito apoio da GPC aqui no Brasil, né? Lá fora eu não conheço a galera que cuida, né, da federação, né? Eu conheço de nome, conheço de vista, mas não sou próximo. Aqui eu acompanho a GPC de perto, eles me dão total apoio, tudo. Procuram sempre saber o que a gente precisa para ter um campeonato que flua, né? Que a gente não tenha empecilhos, que a gente não tenha contratempos em questão de adaptação. Então, eu acho que aqui no Brasil, cara, posso até dizer que a gente está mais preparado, mais bem preparado em questão de adaptação do que lá fora, tá? Mas perante a nossa continuidade no esporte, tá? A gente vem fazendo regional, vem fazendo brasileiro, então nada mais importante, cara, a gente que eu digo deficiente, né? Tá botando a cara, tá não desistindo do esporte, porque isso gera a adaptação. Porque as pessoas têm que aprender com a gente. O que eu preciso para ter um local adaptado, né? Não é o powerlift em si, sem adaptação. Então tem algumas adaptações que às vezes as pessoas acham que está adaptado e não está adaptado, né? Então assim a nossa presença
né, o convívio com a galera acaba ajudando essa adaptação ser melhor e melhor e melhor a cada dia. Na Eslováquia, eu tive até um problema assim, mas foi resolvido bem rápido. Que foi a minha cadeira não entrava no banheiro, né, de lá. Mas assim foi resolvido bem rápido. Assim que foi dado esse problema, né, para a pessoa responsável lá, foi resolvido bem rápido. Mas são coisas que a gente tem que tá indo, sabe? A gente tem que estar fazendo. E muito parecido com a mídia. Se a gente só pratica o esporte, não divulga o esporte vai continuar pequenininho. Então, assim, a gente tem que externar isso. Eu pratico, eu tenho que fazer o marketing desse esporte, eu tenho que fazer o marketing de adaptação para que as coisas comecem a se encaixar e a gente consiga fazer um campeonato aí 100% adaptado. Perfeito, Thiago. Cara, agora eu vou te abordar sobre um assunto bem específico que acontece bastante e rola uma certa polêmica e discussão interna no mundo do powerlifting, que é o fato de você e outros para-atletas disputarem a competição do powerlifting convencional e também o powerlifting adaptado. Como você lida com isso e quais situações você já enfrentou em relação a esse assunto? Então, eu não enfrentei nada particular, né, diretamente a mim, ou alguém falando que eu não poderia participar. Porém, já escutei murmúriozinhos, né, não, pessoas que são contra, né, essa minha ida pro convencional, né, pro normal e pro open, né, no caso. Mas tem algumas regras, né? Então assim, eu tenho que me virar sozinho no adaptado, no convencional, no open, né, sem ser o adaptado. E eu não sei o porquê que a galera não gosta tanto, talvez por causa do peso, né, de bater um peso muito baixo, mas teoricamente, por eu ser um pouco bater um peso mais magro, teoricamente eu tenho menos massa e teoricamente menos força, então, cara, eu acho que uma bobeira, né? E digamos assim, mas se tivesse regras do adaptado, onde a galera que fosse pro adaptado tivesse um limite, né, uma deficiência, no Comitê Paralímpico tem isso, para você participar do Comitê Paralímpico como deficiente, você tem um grau de deficiência, né, que você pode participar. Tem graus de deficiência que não pode participar e você não é considerado deficiente. Thiago, eu queria que você, ainda nesse sentido, eu queria que você explicasse aí para o pessoal até a sua mudança de conduta durante uma prova de powerlifting convencional, já que a sua treinadora, a Kátia, ela não te acompanha até o banco de supino, né? Então, no adaptado, ela entra comigo empurrando a cadeira, me leva até o banco e me ajuda a fazer esse translado para o banco e até eu finalizar o meu movimento. Quando eu vou no adaptado, no open, no caso eu tenho que me virar sozinho, como se eu não tivesse deficiência. Então, se eu faço a ajuda da cadeira ou se eu faço a ajuda da muleta, eu entro com a cadeira de roda e saio. Uma coisa muito interessante também que aconteceu na Eslováquia, se eu usar a prótese, né, que muitas pessoas usar a prótese, lá fora eu sou obrigado a pesar a prótese. E a prótese também, a prótese é mais pesada do que uma perna, né, para você ter uma. Então, se eu usar a prótese, que no caso me daria o equilíbrio no banco, né, ficaria mais próximo ali da perna, eu sou obrigado a pesar com a prótese. Então, tipo, isso iguala um pouquinho. Não sei se aqui no Brasil é assim, tá? Aqui no Brasil é assim, mas lá fora, quando eu fui pesar, que eu tirei a minha prótese, eu fui questionado que eu não poderia tirar a prótese, que eu teria que pesar com a prótese,
porque acharam que no banco eu iria fazer com a prótese. Perfeito, Thiago. Cara, última pergunta que eu queria te fazer. Na verdade, eu queria te pedir para você explicar para o pessoal, você como um atleta, um para-atleta, explicar o porquê do arco, quais vantagens o atleta tem, se é em relação à amplitude, enfim, o que seria e o porquê de fazer o arco no powerlifting. É um leque de coisas, né? É muito diferente do supino de academia. A galera que vê a competição não é só deitar no banco, botar peso, abaixar e levantar, né? Tem algumas técnicas. No supino de academia, geralmente você mexe só a parte superior do corpo, né? Você até ativa um pouco de tríceps ali, mas no esporte você acaba ativando o seu corpo todo. Glúteo, posterior, abdômen, lombar, trapézio, bíceps, tríceps, peito. Então, assim, a gente vira tipo um bloco, né? Um bloco do rígido ali para fazer o movimento. O arco o arco cortar real o movimento, né? Da barra chegar no peito. E o conjunto disso é para evitar lesão, cara. Né? A maioria da galera que treina aí no powerlifting, que trabalha com a carga mais alta, tenta fazer esse arco para encurtar a distância e todo corporal, né, rígido ali, né, tudo que ele faz é para evitar a lesão. Thiago, novamente gostaria de te agradecer, em nome da Univale, em nome dos nós acadêmicos da Univale, obrigado por poder passar esse conhecimento para a gente. Sem sombra de dúvidas, foi uma aula, com certeza. Em Santa Catarina, o esporte ocorre pela ACEF, Associação Catarinense de Força, que é regulado pela GPC Brasil, que também atende pela sigla CBP, que significa Confederação Brasileira de Powerlifting. No nosso estado, em especial na cidade de Camboriú, no Centro de Treinamento Plenos, já ocorreram alguns campeonatos nacionais. Inclusive, tanto o Joel Rocha quanto o Thiago Nogueira, nossos convidados, eles participaram de campeonatos nacionais lá na Plenos e ambos conseguiram as suas medalhas de nacional lá em Camboriú. Outro lugar que também é referência na modalidade em Santa Catarina é o Centro de Referência e Desenvolvimento de Força em Halterofilismo Paralímpico, localizado em São Bento do Sul. Ele é organizado pelo atleta e treinador Francisco Teles. O Teles é o treinador de Ezequiel Corrêa, que aparece na imagem. O catarinense de Capivari de Baixo atualmente está se preparando para as classificatórias das Paralimpíadas de Paris 2024. As classificatórias vão acontecer em Tbilisi, na Geórgia, e o catarinense vai em busca da sua primeira participação nos Jogos Paralímpicos. Vamos torcer por ele.